Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3. Diz assim: sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. Olha para mim agora, deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor, para você entender essa história aqui. Acabe era o rei de Israel. Israel estava dividida. Tinha também Judá. Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel. Acabe morreu. Quando Acabe morreu, os inimigos, os moabitas, se rebelaram, e o filho de Acabe, que assumiu no lugar dele, chamado Jorão, foi até Jeosafá e disse: Jeosafá, você vai comigo para a luta? Você vai enfrentar os moabitas que agora, depois da morte do meu pai, se rebelaram contra mim? Jeosafá disse assim: a sua luta será a minha luta, eu vou com você. E chamou o rei de Edom, e eles foram para a luta. Eles foram para a guerra contra os moabitas. Os moabitas já estavam esperando, e eles partiram. E eles perguntaram: vamos por onde? Vamos pelo deserto de Edom. Deus, Ele age em qualquer lugar, Deus age em qualquer hora, Deus age de qualquer maneira, porque Deus é Deus, Deus é soberano. Mas a Bíblia diz que Deus fez muitas coisas no deserto, e você não tem que ter medo de deserto. Você não tem que ter medo dos momentos difíceis da vida que Deus permite você passar. Eles foram no caminho do deserto de Edom, e durante 7 dias eles marcharam. Só que acabou a água. Acabar a água no deserto, água é vida. Acabou a água no deserto é preocupante. Acabar a água no deserto é sinal que a morte é chegar. Agora você pensa, eles chegaram a uma situação que ninguém poderia fazer nada por eles. Não tinha homem que pudesse dar jeito naquela situação. Não dava para continuar, senão eles iam morrer, não iam conseguir chegar até os inimigos. Não dava para voltar para a terra deles, porque também não ia dar tempo. Eles estavam longe e eles estavam com sede. Eu imagino aquilo espalhando: acabou a água, acabou a água, acabou a água, acabou a água. O clima pesado, porque quando começa a acabar o dinheiro, quando começa a acabar os clientes, o movimento, o clima vai ficando pesado, a coisa vai ficando feia. Só que eles não tinham buscado a direção de Deus. Eles tinham ido, mas não tinham ido debaixo de uma direção. Aprenda a fazer as coisas dentro de uma direção de Deus. Não faça as coisas pelo que você pensa, pelo que você acha, pelo que você sabe. Procure sempre colocar Deus na frente, porque quando Deus dá direção, Ele não dá direção para o seu mal, Ele dá direção para o seu bem. Ele não dá direção para você perder, Ele dá direção para você vencer. E a Bíblia diz assim, olha que interessante, versículo 10, não é isso? Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis
para entregá-lo nas mãos de quem? Os moabitas. Aqui está o primeiro tipo de pessoa, como Jorão. Não pediu a direção a Deus, mas quando veio o problema, culpou Deus. É aquele tipo de pessoa que tudo culpa Deus. Ó Deus, porque o Senhor permitiu isso, parece que o Senhor quer o meu pior, parece que o Senhor não me ouve, parece que o Senhor não gosta de mim. Mas o pai dele viveu uma vida errada com a mãe dele. E ele também não tinha temor a Deus. Então ele veio murmurando, ele veio culpando Deus. Sabe quando é que você se abençoa? Sabe quando você se abençoa? Não é quando você culpa Deus, não é quando você culpa os outros. Você se abençoa quando você reconhece os seus erros, porque aí você se arrepende e você muda. Enquanto você não reconhecer seus erros, você não abençoa a sua vida. Enquanto você ficar apontando o dedo para A, B ou C, ou para Deus, sua vida não vai sair do lugar. Ele falou: Senhor, o Senhor permitiu que os 3 reis viessem para morrer no deserto, como se Deus quisesse o mal de alguém. E Deus não quer o mal de ninguém. Aí diz assim, versículo 11: E disse Jeosafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de... que derramava água sobre as mãos. Olha para mim, de Elias. Olha aqui para mim, para você entender, por favor. Enquanto Jorão culpava Deus, Jeosafá queria ouvir Deus. Ele queria ouvir a voz de Deus. Aquela luta não era nem de Jeosafá. Ele foi para ajudar o rei Jorão. Cuidado com as lutas que não são suas. Pese bem antes de entrar. Veja se vale ou não a pena e consulte Deus. Mas ele foi. Quando ele viu que a coisa ficou feia e Jorão começou a reclamar, a murmurar, ele disse: espera aí, não tem nenhum homem de Deus aí não? Aí um falou: tem Eliseu. Tem Eliseu, tem um homem de Deus aí. Aí olha o que Jeosafá falou, versículo 12, né? Diz assim: E disse Jeosafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Jeosafá, e o rei de Edom fizeram o quê? Não ouvi. Desceram a ter com ele. Olha para mim, por favor. Se você quer ter com Deus, se você quer ter vida com Deus, se você quer ouvir Deus, se você quer ajuda de Deus, aprenda a descer. Aprenda a ser humilde. Não é se exaltando, é descendo, é se humilhando, é reconhecendo os seus erros, é mostrando que você depende dele, não é ele que depende de você. Eu estou lembrando do pastor que subiu no altar. Ele subiu assim, ó. Ele subiu no altar todo. E aí ele pregou e fez o apelo. Quando ele chamou na frente, sabe quantos vieram? Nenhum. Aí ele desceu assim. Aí tinha uma vovó aqui no canto, que veio ele descendo assim, falou assim: pastor, se o senhor subisse como desceu, o senhor descia como subiu. Em outras palavras, ó, se o senhor subisse humilde, dobrasse seu joelhinho ali, pedisse misericórdia a Deus, o senhor ia descer todo feliz, porque Deus ia honrar. Mas o senhor subiu cheio de si. Cuidado, porque o orgulho já atrapalhou muita gente. O gabar-se vem antes da ruína. Nunca deixe uma vitória, um dinheiro, uma condição melhor mudar você. Escute, por favor. Não se exalte, não humilhe os outros, porque você não sabe as pessoas que você ainda vai precisar delas um dia. Não pise em ninguém, não se ache porque a sua situação mudou. Se a sua situação cresceu, melhorou, se a sua situação é outra, se o seu patamar hoje é outro, graças a Deus, continue cada dia mais humilde e dependendo mais de Deus. Não, só escute, por favor, não se exalte, porque eu já vi muita gente subir, daqui a pouco desceu com tudo.
Aí diz assim, parei no versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e os profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-lo nas mãos de quem? Dos moabitas. Olha para mim, quem não tem vida com Deus é assim, sempre está pensando pior, sempre está culpando Deus, sempre está com aquele pensamento que vai acontecer exatamente o pior. Ele falou: nós vamos morrer aqui, Deus trouxe a gente aqui para morrer, e fica repetindo a mesma coisa. É difícil você conviver com uma pessoa que não está bem espiritualmente. Dá vontade de botar uns paradrapos na boca, porque só fala besteira, e às vezes fica repetindo as mesmas besteiras. Quando Eliseu viu Jorão, Eliseu falou: vai buscar os deuses do seu pai, de sua mãe. Você não teme o Deus de Israel? Ele falou: nós vamos morrer aqui, Deus trouxe a gente para morrer. Aí diz assim, versículo 14: e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu vou entrar? Não, cuja presença o quê? Estou. Olha para mim, por favor, aprenda isso. Não olhe para a Bíblia não, olha aqui para mim. Aprenda a viver na presença de Deus. Não é para viver na carne, não é para viver com a vida errada lá fora, não é para viver fora do Espírito. Ah, vou na igreja hoje entrar no Espírito, eu vou orar agora, vou entrar em Espírito. Não, você tem que viver no Espírito. A Bíblia fala: andai no Espírito. Ele disse: Deus cuja presença eu estou. Quem é de Deus vive na presença de Deus. Acorda buscando a palavra de Deus, dorme com os pensamentos de Deus, vive em espírito de oração. Você não fica orando o tempo inteiro com a boca, mas você está trabalhando, dirigindo, lutando, mas está pensando nas coisas de Deus, está sempre com Deus. É assim que a gente tem que viver. Aí olha o que ele disse, parte B do versículo 14. Vamos ao 14 do início. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de quem? Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Olha para mim, por favor. Aprenda uma lição aqui. Aonde tem uma pessoa de Deus, os planos do mal são frustrados. Aonde tem uma pessoa de Deus, sempre está tendo respostas, livramentos, vitórias por causa dela. Tem famílias que o mal não destruiu porque tem uma pessoa orando. Tem empresas que o diabo não faliu porque tem alguém orando. Tem lugares que o mal não conseguiu fazer o que ele queria de ruim porque tem alguém ali impedindo. Aonde tem uma pessoa de Deus, o mal não consegue fazer o que ele quer. Então Eliseu, ele disse assim, ó: se fosse por causa de você, Jorão, eu nem olharia para você, mas porque eu respeito Josafá, o rei que tem temor a Deus, é que eu estou aqui. Deus nunca vai destruir o justo com o ímpio. Ele falou isso para Abraão. Deus não destrói o justo com o ímpio. Deus não pode tratar todos iguais, se uns respeitam a Ele e outros não têm temor dEle. Seu marido pode não crer, se a senhora crer, Deus te abençoa. Sua esposa pode não crer, mas se o senhor crer, Deus te honra. Se tem um patrão naquela empresa de Deus, se tem um funcionário de Deus, se tem uma pessoa de Deus ali, a coisa é diferente. A coisa é diferente quando tem uma pessoa de Deus. O diabo é obrigado a respeitar, ele é obrigado a se submeter. Agora escute isso aqui. Diz assim, versículo 15, não é isso? Ora pois, trazei-me um músico. E sucedeu que tocando o músico, veio sobre ele o quê? Quem foi que veio? Diga que vem a mão do Senhor para a minha vida. Eu quero ver Deus colocando a mão na sua vida. De repente o mal colocou a pata dele e está dando tudo errado, mas quando Deus põe a mão dá tudo certo.
Preste atenção, por favor, escute. Escute. Esse silêncio na hora da palavra faz você pensar. Quando Eliseu mostrou respeito a Josafá, o rei Josafá, Eliseu disse assim: manda chamar um músico. E o músico veio. Não tenha espírito de murmuração. Sabe aquela pessoa que já acorda murmurando, reclamando, todo dia você está doendo meu braço, está doendo minha perna, está doendo meu joelho, hoje eu não estou bem não. Vai ver aquela pessoa assim? É guerra. Bispo é minha mulher, não aponte não, ela sabe que é ela. Bispo é meu marido, não toca nele não, que ele sabe que é ele. Vai mudar, pela fé ele vai mudar, porque reclama, viu? Tem gente que tem um espírito murmurador, tem gente que tem um espírito de louvor. O coro está comendo, ela está cantando, está louvando, ela está no carro dela, no trabalho dela, ela pode estar tudo dando errado, e ela está ali, Deus é comigo, vai dar tudo certo, ela está no espírito. Ele mandou trazer o músico. Quando o músico tocou, veio a mão de Deus. Eu quero que a mão de Deus venha na sua vida. Eu creio no poder da mão de Deus. A Bíblia fala no livro de Salmos 136, versículo 11, 12, coloque aí por favor. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. 12, com mão fraca, com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. A mão de Deus é o que? Forte. Que venha a mão de Deus para a sua vida. Que hoje Deus coloque a mão onde você precisa que essa mão toque. Que Ele ponha a mão nas questões que você tem que precisam ser resolvidas. Mas Ele diz assim, diz assim, parei no versículo 16 agora, né? E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale o quê? Muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Olha para mim, por favor. Escute isso para você entender. Escute, você que está aí atrás, preste bastante atenção, por favor. Quando a mão de Deus veio, Deus falou através da boca de Eliseu. Josafá sabia que a solução estava em Deus, porque quem é de Deus busca a solução em quem? Em Deus. Jorão só estava ali porque a situação era feia. Sabe aquele tipo de pessoa que só vem para a igreja quando o bicho pega mesmo? Ela aparece porque a coisa está feia. Quando a coisa melhora, ela some. Daqui a pouco aparece de novo. Quando aparece, está toda arrebentada. Tem gente assim na igreja. Ela só aparece quando o bicho está pegando mesmo. Quando ela surge, que você olha para ela, sabe, o couro está comendo. Porque quando a coisa melhora, ela vira as costas. Tem gente assim. Jorão só estava ali porque não tinha outra opção. Tem gente assim. Mas graças a Deus que você veio, Deus vai te ajudar. E um dia você vai mudar. Espero que você mude logo. Mas Josafá temia, ele tinha temor. E Eliseu falou o que Deus disse para ele. Olha o que Deus disse: vocês vão preparar covas. Vocês vão preparar o quê? Covas. Espera aí, bispo, faltou água, deserto é um sol escaldante, um calor terrível, ainda manda cavar. Obedeça. Deus tem a solução sempre esteve em Deus. Não tem nenhum sinal maior de fé do que obedecer. A fé honra a Deus, Deus honra a fé. A fé é obedecer. Diga, a fé é obedecer. Quem tem fé, obedece. Quem não tem fé, não obedece. Fé não é emoção. Você tem que aprender que Deus age como Ele quiser. Tem momentos que Deus nos dá sinais, sabia? Elias orou, Deus deu um sinal de uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Mas nesse momento difícil, que eles estavam no meio do deserto, sem água, Deus disse: vocês não vão sentir vento, vocês não vão ver nenhuma nuvem, vocês não vão ver chuva nenhuma descendo, mas eu te garanto que a água vai chegar. Tem momentos que Deus não dá sinal nenhum.
Tem momentos que você não sente nada, não vê nada, não acontece nada, mas dentro de você está crendo que Deus não vai falhar. A água vai chegar, diga, a água vai chegar. A providência vai chegar. Não sei de onde, diga, vai chegar. Você crê nisso? Deus disse, você não vai sentir, você não vai ver nada. Você não precisa ver para crer. Mas bem-aventurados que não viram. Você não precisa ver para você crer. Você tem que crer para você ver. De repente o que você está precisando é orar a Deus, pedindo a Deus mais crença. Porque de repente você está numa situação que está faltando você crer. Deus espera que você creia e você não está conseguindo crer, porque você quer ver, porque você quer sentir, porque você quer que venha de onde você está esperando. E Deus trabalha de várias maneiras. E tem vezes que Deus trabalha de um jeito que você nunca imaginou que Ele ia trabalhar. Que vem para você algo de onde você nunca imaginou que viria. Mas Deus trabalha assim. Deus poderia fazer chover, poderia ou não poderia? Poderia, mas Ele não quis fazer daquele jeito. Ele disse, não vai ser assim dessa vez. Agora vocês vão ter que mostrar fé. Vocês vão ter que mostrar que crê. A Bíblia não diz que eles não creram. A Bíblia diz que eles cavaram as covas. Pode ter alguém ali que falou, eu não vou cavar não. Como é que vai vir água aí? Pode ser, mas a Bíblia não fala. A Bíblia só fala que cavaram. Eles cavaram as covas. Eles abriram os buracos. Bispo, mas isso é loucura. Mas a fé é isso mesmo, a fé é loucura. E você tem que crer. Se Deus mandou, obedeça. Se você aprender a obedecer, você pode esperar que a água venha, que sua vida se enche, que a coisa muda, que o milagre acontece. Ele não mandou abrir cova para morrerem não. Ele mandou abrir covas para Ele fazer milagres. E Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer milagre na sua vida. Ele tem poder para fazer isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Já pulei para o versículo 20. Versículo 20. E sucedeu o que? Pela manhã, oferecendo-se o que? A oferta de alimentos. Eis que vinham as águas pelo caminho de onde? De Edom. E a terra se encheu de água. Olha para mim, por favor. A água veio. A promessa se cumpriu. Quando eles foram ouvir a voz de Deus, Deus disse assim, olha, cave as covas, porque a água vai vir. Mas isso ainda é pouco, porque eu vou dar vitória para vocês sobre os moabitas. Você vem buscar uma coisa, mas para Deus ainda é pouco, porque Ele quer fazer mais. Ele pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Ele é Deus. Ele é poderoso. Olha o que diz o Salmo 18:30. Coloca esse versículo aí na tela. Coloca aí. Olha que versículo glorioso. O caminho de Deus é o que? Perfeito. A palavra do Senhor é o que? Provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Olha para mim, por favor. O Deus que te trouxe, Ele sabe que você está numa situação semelhante àqueles 3 reis, que só Ele pode te livrar, só Ele pode salvar o que você não quer perder, só Ele pode te tirar dessa situação e mais ninguém. Ele sabe disso. Eles cavaram, se esforçaram e a água começou a vir. Eu fico imaginando a alegria quando a água veio. Se não tivesse as covas, a água ia passar direto. Mas de repente não tinha água nenhuma. E daqui a pouco tinha piscinas. Tinha piscinas. Tinha água sobrando para todo mundo tomar. O que está faltando daqui a pouco pode sobrar. Deus é Deus. Deus não quer a sua vida vazia. Deus quer que você saia daqui cheio dEle, cheio do Espírito dEle, cheio de fé, de certeza, de confiança. Não é cheio de sentimentos, mas é cheio de Deus. Os moabitas, depois você lê a história toda, que é muito forte, mas eu quero resumir aqui para você. A água, ela veio forte, e quando os moabitas olharam, o sol fez aquelas águas se tornarem cor de sangue. E eles pensaram o seguinte, o povo de Israel se matou. Um matou o outro, isso aí é sangue. Vamos lá. E quando eles vieram, eles foram vencidos. Porque Deus confundiu os inimigos de Israel. Você precisa estar cheio de Deus, porque tem gente que quer o seu mal.
Você precisa estar cheio de Deus, porque quando você está cheio de Deus, Deus confunde os seus inimigos. Eles tropeçam e caem. Deus coloca o perverso em lugares escorregadios. Quando você está bem com Deus, cheio de Deus, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a Deus, podem querer o mal que for contra você, Deus te livra de tudo. Deus confunde eles. Agora escute, por favor. Eles venceram. Eles voltaram com a vitória. O rei dos Moabitas chegou até a sacrificar o filho dele no muro. E o povo de Israel, depois que venceu, voltou. Eles tinham tudo para morrer naquele deserto. Podia acabar ali. Mas Deus viu que tinha uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé. Seja essa pessoa de fé. Seja essa pessoa que frustra os planos do diabo. Seja essa pessoa que se coloca na brecha, no muro. Seja essa pessoa de oração, de fé, de confiança. Porque o seu Deus nunca falhou. A parte dele vai se cumprir. Não viva apoiado em outra coisa, a não ser na palavra, nas promessas. Quando você for orar, por exemplo, se eu estou angustiado, eu pego a Bíblia. Eu oro citando a Bíblia. Deus, o Senhor falou, invoca no dia da tua angústia, eu te livrarei. Eu estou angustiado, me livra dessa angústia. Na hora passa. Quando eu oro, eu oro nas promessas de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Se você quer ter uma fé que traz resultados, tenha uma fé na palavra de Deus. Agora observe, que pela manhã, no versículo 20, eles ofereciam o quê? Uma oferta. Bispo, mas eles estavam no deserto. Não se intimide no deserto. Mesmo no deserto, continue sendo fiel, continue dizimando, continue ofertando, continue confiando, continue orando, porque Deus quer fazer coisas grandes no deserto. Lá naquele deserto veio o quê? O que é que veio? Fique em pé, diga, vai vir a mão de Deus. Não fala com fé, vai vir a mão de Deus. Você não crê que vai vir a mão de Deus na sua vida, não? E Deus trouxe a providência. Paulo viveu um momento muito difícil. Todos abandonaram ele. Ele não estava com mágoa. Ele não falou com raiva. Ele deixou bem claro que no momento que ele mais precisou, ele não teve ninguém. Mas ele disse assim, olha, que isso não seja imputado nessas pessoas. Mas Deus me ajudou, me guardou, me fortaleceu. Eles abandonaram, mas Deus não abandonou. Eles me desampararam, mas Deus foi comigo. Você tem que entender que tem certas pessoas que não vão estar com você nos momentos difíceis. E acabou. Tem gente que vai estar com você até um certo momento, mas quando a coisa ficar difícil, vai virar as costas, vai te desamparar. Isso sempre aconteceu e isso sempre vai acontecer. E você não tem que ficar com mágoa, você não tem que ficar com raiva. Você tem que agradecer a Deus que Deus é com você. Se essa pessoa falhou, se essa pessoa te desamparou, se essa pessoa, quando você precisou de um suporte, de um apoio, não esteve do seu lado, amém. O importante é que Deus esteve e você superou, ou está superando, ou vai superar. Deu para você entender? Paulo deixou bem claro que naquele exato momento, todo mundo virou as costas. Ele só tinha Deus, mas Deus é tudo nos momentos difíceis. E é dele que você precisa. Tem pessoas que Deus vai permitir que aconteça alguma coisa para se afastar de você. Você lembra quando os pastores de Abraão brigaram com os pastores de Ló e eles se separaram? Abraão não ficou adulando, Ló, fique comigo, Ló, fique comigo, não. Você quer ir, vá. Quem perdeu não foi Abraão, quem perdeu foi Ló. Agora, Abraão, quando Ló precisou lá na frente, Abraão socorreu Ló. Porque tem gente que não te considera, mas você considera ela.
E quando ela precisar, você vai ajudar, porque você considera. Mas se você precisar, ela não vai te ajudar. Tem gente que vai se afastar de você, ela vai perder, mas você vai ganhar. Sem ela, o ambiente vai ficar mais leve, vai ficar melhor, vai ficar mais alegre. Não fique se humilhando para absolutamente ninguém. Ninguém. Eu já atendi empresários, empresárias aqui, que dependia muito do supervisor, do gerente da empresa, de um funcionário antigo, e estava na hora de se afastar. E a pessoa estava preocupada, mas esse funcionário, essa funcionária, se continuasse mais tempo ali, ia causar um estrago muito grande, porque o espírito da pessoa não era bom. Deixa aí, vai com Deus. Vai doer, vai ser difícil, vai ser mais desafiador, talvez você não entenda muito o que essa pessoa entende mais do que você, mas Deus te capacita. Deus te capacita para você não ficar dependendo de ser humano nenhum. Não dependa de ninguém. Se foi, graças a Deus que foi embora. Graças a Deus que foi embora. Tem coisas na sua vida que tem que morrer. Lembra quando Deus falou para Josué? Josué, Moisés é o quê? É morto, já passou. Esquece Moisés, morreu. Tem certas pessoas que morreram. Segue sua vida. Vai em frente. Não para, não desanima, não se entrega. Vai em frente. Tem gente que no momento bom soube se aproveitar do que você tinha para oferecer. No momento ruim mostrou o que ela era. Mas tem gente que trabalhou com você, que foi dar um voo mais alto, foi para um lugar maior, foi para um lugar que tinha uma condição melhor, e dê graças a Deus por isso. Fique feliz com a vitória da pessoa. Fique feliz, não jogue praga, não fique pensando, sabe, o pior para a pessoa. Graças a Deus, passou na sua vida, amém, amém. Não é mais para ficar com você? Acabou, segue sem ela, mas segue com Deus. Tem pessoas que vão sair da sua vida te dando prejuízos, mas o que Deus vai te dar lá na frente, sem essa pessoa, vai compensar tudo que você perdeu com ela. Isso é bíblico, bispo? É. Quando o rei Amazias comprou um exército por 100 talentos de prata, o profeta chegou para ele e falou assim, ó, Deus não é com esse exército, vai só, porque Deus tem poder para levantar e para fazer cair. E ele falou, vem cá, e os 100 talentos de prata que eu dei, muito mais do que isso tem Deus para te dar. Muito mais do que o prejuízo que um sócio deu, que um funcionário deu, que um familiar deu, ou que uma pessoa que você ajudou deu, muito mais tem Deus para dar. Diga, mais tem Deus para dar. Agora olha o que Paulo disse. Paulo disse assim, ó, olha esse versículo 17, parte B, diz assim, e fiquei livre de quê? Da boca de quem? Do leão. 2 Timóteo 4,17, eu vou ler desde o começo. Mas o Senhor assistiu-me e fez o quê? Fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre de quê? Da boca do leão. Olha para mim, por favor. A Bíblia chama o diabo de leão, que fica onde? Ao nosso derredor, de olho. Ele fica olhando para a nossa vida. O mal gosta disso. Ele gosta de ver você olhando para onde você não deve, para os problemas, para a situação. Ele gosta de ver você falando besteira. Ele fica de olho, ele fica ao nosso derredor. O leão é um animal que não tem medo dos outros animais. Ele só se curva para um leão mais forte do que ele. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Também se apresenta na Bíblia como leão. Quando você é uma pessoa de Deus, então Ele te livra da boca dos leões, da maldade, das pessoas perversas, que querem o pior para você, que desejam o pior para você, mas Deus faz sempre vir o melhor para você.
Nós acabamos o jejum de Zacarias, tá? Mas vê se não fica abrindo essa boquinha para falar besteira. Vê se continua no jejum, vê se aprende a parar de falar besteira. Agora, se você é um tipo de pessoa que não aguenta os momentos difíceis, esqueça, porque você não vai alcançar coisas grandes de Deus. Escute bem o que eu estou te falando. Toda pessoa de Deus, ela vence, mas só ela e Deus sabem o que ela passa, ou o que ela passou. Toda pessoa de Deus, nas guerras que ela enfrenta, ela vence. Nas aflições, Deus honra, mas só Deus e ela sabem o que ela passou, o que ela aguentou. O maior exemplo é o Senhor Jesus. Preste atenção para você entender. O maior exemplo é o Senhor Jesus. Na cruz, olha aqui, ó, na cruz, ele gemeu. Jesus é o maior exemplo. Na sexta-feira, ele gemeu. Tinha um ladrão do lado dele, zombando, criticando. É difícil engolir desaforos, mas não perca a sua razão. Se você está vendo que o mal está usando alguém para te perturbar, para te tirar do controle, para mexer com você, ore. Não perca a sua razão por causa de ninguém. É difícil enfrentar olhares de julgamentos, pessoas se achando superior, olhando para você com desprezo. É difícil. É difícil você ficar vendo pessoas dando indireta para você, e agora não é nem mais indireta, é direta mesmo. Mas não tem problema, no final você vence. No final você vence. O Senhor Jesus gemeu na sexta, mas aguentou. E no sábado ele tirou a chave das mãos do diabo, e no domingo ele ressuscitou, e ele está vivo para ajudar você. Aguente a sua luta, aguente. Se você não aguentar essa luta, esqueça, porque não tem coisas grandes de Deus para você. Aguenta. Se você ler Eclesiastes capítulo 3 versículo 4, diz que há tempo para tudo, e nesse versículo diz, há tempo para chorar. Olha o que diz aí, tempo de quê? De chorar, e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Sabe qual é o problema de muitos de vocês? É porque no tempo de chorar você quer sorrir, no tempo de prantear você quer dançar. Jesus na sexta-feira gemeu, na cruz ele gemeu, mas ela era símbolo de maldição, hoje é o símbolo da nossa vitória. Ali ele enfrentou uma luta sozinho, mas ele prevaleceu, e você vai prevalecer diante dessa luta. Não importa quando te desampararam, importa que Deus é com você. Depois do momento de chorar, vem o momento de sorrir. Depois do momento de prantear, vem o momento de você dançar, comemorando a sua vitória. Amém? Há tempo para tudo. O problema é que tem pessoas que elas não querem passar por absolutamente nada, porque qualquer coisinha que ela passa, ela desanima, ela acha que Deus não é com ela, ela fica falando um bocado de besteira, e é tudo que o mal gosta que você faça, fica pensando besteira. Você sabe quando é que Deus apareceu para Moisés? Numa nuvem escura. Você sabe quando é que Deus apareceu para Isaías? Abra aí em Isaías 6:1. Vai no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Se você tem dificuldade para achar, eu ponho no telão. 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1, posso ler? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor sentado sobre o quê? Um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o quê? O templo. Olha para mim, por favor. Quando foi que ele viu Deus no trono? No ano que o rei Uzias morreu. No momento difícil, Deus apareceu. Tem momentos que é difíceis, que são difíceis. Tem momentos que são dificílimos, cruéis. Tem momentos que são complicados.
mas Deus sempre aparece. Eu estou falando do momento que você perde emprego, que você perde um contrato, que você perde um cliente grande, que você perde um negócio que você não queria perder. É difícil, mas Deus aparece, para você não ficar sem chão, para você não ficar perdido, para mostrar para você que Ele é muito maior do que tudo que você perdeu. Foi no momento difícil que Deus apareceu para Isaías. No ano que o rei Uzias morreu, ele viu Deus no seu trono. Nesse momento difícil da sua vida, se você for forte, você vai ver Deus te abençoando, você vai ver Deus te honrando, com apoio ou sem apoio de ninguém, não tem problema, no final Deus vai te honrar. Salmo 55 diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pombas, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria aonde? No deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. Davi passou por muitas lutas. Davi escreveu salmos gloriosos e nos deixa muitos ensinamentos. Aqui Davi está clamando, orando, pedindo a Deus ajuda, porque ele estava num momento tão difícil que a vontade dele era ter asas para fugir. Quem nunca sentiu vontade de fugir? Quem nunca teve vontade de desaparecer em certos momentos? Só que Deus não quer você fugindo. Se você fugir, o problema não vai ser resolvido. O problema era grave, o problema era sério. Ele estava com medo das ameaças, com medo até de morte. E ele ensinou que nós vencemos esses problemas orando, dependendo de Deus. Tem muita gente que não vence, que não tem mais vitórias na vida, porque ela não é de oração. Ela ora um pouquinho na hora de dormir, ela ora um pouquinho quando acorda, ela ora dentro da igreja, mas ela não tem uma vida de oração para vencer o mal. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema grave, que precisa intensificar nas orações, e ela não ora, ela pede oração, mas ela não entra em oração nas oportunidades que ela tem. Talvez você ainda não conheça o poder da oração. Talvez você ainda não entenda como a oração faz você alcançar coisas sobrenaturais, porque a oração te liga ao Todo-Poderoso. Quando você é uma pessoa de oração, pode acontecer de tudo na sua vida. Não tem limites para quem é de oração. As maiores experiências que eu tive vendo Deus se manifestar foi através de oração. O problema é que quando o movimento está fraco na sua empresa, no seu comércio, ao invés de orar, você vai reclamar, lamentar, murmurar. Mas eu duvido se você entrasse em oração e falasse: ó Deus, até agora não foi bom, mas o Senhor pode abençoar agora à tarde, o Senhor pode abençoar agora no final do expediente, o Senhor pode abençoar nessas últimas horas. Eu duvido se Deus não abençoaria. Se você colocasse as mãos nas suas mercadorias e falasse: meu Deus, abençoe, elas vão ser vendidas. Eu duvido se você fosse uma pessoa que fosse mais de oração,
se você não teria mais vitórias. De repente o que está faltando para você é orar, é aprender a orar. Tem gente que no telefone ela fica com todo mundo, né? Passa horas e horas. Oi fulano, oi minha irmã. Ela começa com a irmã dela, com o irmão dela, ela conversa com o primo dela, ela conversa com o sobrinho dela, com o neto dela, com todo mundo ela conversa, mas conversa. Mas quando é para orar, um minutinho a pessoa se cala. Um minutinho de oração ela acha muito. Aprenda a orar. Olha o que ele diz aqui no 16 e no 17. Eu, porém, invocarei a quem? A Deus, e o Senhor o que? Me salvará. Aí ele diz, de tarde, e quando mais? E de manhã, e quando mais? E ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Está vendo? Homens que oravam de manhã, oravam ao meio-dia, oravam à tarde, oravam de madrugada. Você vê Daniel orava 3 vezes por dia. Quem é de oração tem muitas vitórias, muita oração, muito poder, muita oração, muita dependência de Deus. Pouca oração, pouco resultado. Seja de oração. Eu lembro que quando a igreja orava, Pedro estava preso. Deus enviou um anjo, soltou as cadeias, que ele estava preso, abriu a porta e fez ele experimentar o sobrenatural. Quando ele chegou na casa que as pessoas estavam orando, que ouviram a voz dele, a pessoa ficou tão assim, sem acreditar, que falou: olha, Pedro está solto, Pedro está aí na porta. A pessoa pensou que estava delirando, mas daqui a pouco ele entrou. Era ele. Deus tinha honrado, Deus tinha ouvido as orações. Deus é Deus que ouve orações, Deus é Deus que dá livramentos. Eu já vi muita coisa acontecer através de orações. Eu creio no poder da oração, eu creio. Quando uma pessoa é de oração, eu creio, acontece muita coisa. Eu já passei em cidades do interior da Bahia, que era uma luta espiritual, e eu me lembro que a vitória chegou na oração. Eu ungi a cidade toda, eu orava sem parar: ó Deus, abençoe, ó Deus, eu dependo de Ti, ó Deus, envia pessoas. Daqui a pouco tinha gente me procurando. Olha, eu sempre passei aqui, eu não enxergava a igreja. Olha, eu sempre dizia que eu vinha e nunca vinha. Quer dizer, pessoas que foram alcançadas por meio da oração. Tem clientes que você só vai alcançar na oração. Tem lugares que você só vai entrar na oração. Tem batalhas que você só vai vencer na oração. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: ore mais, que eu abençoo mais. Seja de quê? De oração. Aprenda a orar, e não só ficar pedindo oração. Não tem nenhum problema, nós temos o maior prazer de orar, mas não dependa disso. Seja de oração. Ore mais. Toda oportunidade que tiver, vai no banheiro e ora. Aproveita a oportunidade, fala com Deus. E quando não puder abrir a boca, fique em espírito de oração com Deus nos seus pensamentos. Aí vai dar certo. Vai para uma audiência, vai para uma reunião importante, vai na oração. Eu nunca esqueço daquele homem que foi para uma reunião para fechar um contrato grande com 3 sócios. Eu já falei isso aqui. E ele, quando viu um sócio brigar com o outro, dizendo que não ia fazer o negócio, ele falou: só um minutinho, foi no banheiro. Falou: Deus, eu não aceito. Eu não vim aqui para sair com a derrota, não. É o Teu nome que tem que ser glorificado. Eu quero dar esse testemunho. Ele fez a oração, e quando ele saiu do banheiro, eles se entenderam e fecharam o negócio. Sabe por quê? Porque Deus amarrou o mal que queria impedir. Se você não enxergar o mundo espiritual, então você não vai orar. E se você orar, você não vai vencer. Daniel ficou orando, até a vitória chegar. E o anjo disse para ele: já era para ter chegado. Houve uma batalha espiritual lá em cima. E o mal não queria, o rei da Pérsia não queria que chegasse a vitória até você. Mas chegou. Com oração a vitória chega. Diga: com oração a vitória chega. Você tem que sair daqui hoje para orar mais do que você orava. Às vezes o pastor, o bispo sai do culto sem voz,
de tanto orar, mas a pessoa não ora. Aí diz assim, vamos lá, versículo 9. O que é que diz aí? Despedaça, Senhor, e divide as línguas, pois tenho visto violência e contenda onde? Na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela, maldade há dentro dela, astúcia, engano, não se apartam das suas ruas. Olha para mim, por favor. Quando você vê, preste bem atenção no que eu vou te falar. Quando você toma conhecimento que alguém está falando de você, caluniando, mentindo, difamando, perseguindo, criticando, ao invés de procurar a pessoa, de bater boca, de tirar satisfação, ore. Ore que nenhuma língua bajuladora, caluniadora vai prosperar contra você. Nenhuma arma forjada vence quem é de Deus, quem é de oração. Deus despedaça, Deus quebra a força da mentira, da injustiça que querem fazer com você. Deus quebra a força na oração. Aprenda a orar. Pode ter a maldade que for, podem ter destruído muitas pessoas, mas não destrói quem é de Deus, porque a sua oração destrói as palavras do diabo. Oração. Agora vamos entrar no principal aqui. Versículo 12. Pois não era o inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de quem? De Deus. Ele ficou tão indignado que ele no 15 diz assim: a morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque a maldade nas suas habitações, no meio delas. Depois ele entra no 16 e fala: eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Olha para mim, por favor. Nesse salmo, Davi estava expondo o que estava entristecendo ele. Não era um inimigo. Inimigos nós sempre vamos ter, querendo ou não, nós vamos ter inimigos. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, você nunca vai conseguir ter todo mundo do seu lado. Não queira isso, você não vai conseguir. Nem Jesus conseguiu. Inimigos você sempre vai ter. Mas aqui Davi fala de uma luta diferente. Era contra um inimigo que se disfarçava de amigo. Aqui Davi estava sentindo mais, porque ele se deparou com Judas. E dói mais quando você se depara com Judas, quando você se depara com a pessoa que você fez por ela o que você não fez por ninguém. Você fez por ela o que ninguém fez, você fez por ela o que você nem podia, e ainda assim essa pessoa aprontou com você. É difícil se deparar com Judas, porque Judas é ingrato, porque tudo que você fez por Judas não vale de nada. Judas pensa no interesse dele, e se tiver que te matar para ganhar, o Judas é capaz de fazer isso. Se tiver que mentir, se tiver que fazer qualquer coisa para prejudicar seja quem for, o Judas faz isso. E na vida nós nos deparamos com Judas. Jesus enfrentou Judas, Davi enfrentou Judas, os heróis da fé do passado enfrentaram Judas. Você acha que você não vai enfrentar? Agora o importante é como você reage diante do Judas, guardando o seu coração, não querendo vingança com a força do seu braço, mas entregando Judas na mão de Deus, porque Judas se destrói sozinho, os Judas se acabam sozinho. Agora quando você é uma pessoa de Deus, você consegue passar pelo Judas e vencer. O Judas pensa que vai te destruir, mas ele se acaba antes, e Deus te mantém de pé. Claro, se você é uma pessoa de Deus. Essa era a tristeza dele, então ele se abriu para Deus. Aqui nesse salmo ele mostra
qual era a agonia dele, porque era alguém que ia na casa de Deus com ele, que comia com ele, que estava junto dele, que se dizia amigo. Não era inimigo declarado, era inimigo vestido de amigo, disfarçado de amigo. E eu vou te ensinar uma coisa hoje acerca disso. Versículo 18 diz assim, o que é que ele diz aí? Livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos com quem? Comigo. Olha para mim agora, aprenda uma coisa aqui, ó. Aprenda isso, guarde isso com você. Às vezes, no mundo físico, não tem ninguém do seu lado. Mas ele disse aqui, ó, pois havia muitos comigo. A parte B do versículo 18. Mas, pois havia muitos comigo. Às vezes, no mundo físico não tem ninguém, não tem um. Mas no espiritual, mais estão com você. Cada 3 anjos, um caiu, virou demônio. Ficaram quantos? Para cada um demônio tem 2 anjos. Diga, maior que está comigo. Lembra quando Eliseu orou pelo auxiliar dele, que estava apavorado, vendo os inimigos, e Deus abriu a visão, e ele viu que maior eram os que estavam com ele. Diga, maior que está comigo. Sempre vai ter mais com você. Pode ter muitos invejosos, podem ter muitos contra, mas espiritualmente falando, você está sempre em vantagem, porque Deus está com você. Não tenha medo, não tenha medo. Pessoas, às vezes você tem do seu lado, às vezes você não tem. Às vezes você tem quem quer te ajudar e não tem condições. Às vezes você tem quem tem condições e não quer te ajudar. E às vezes você não tem nem quem tem condições, nem quem quer ajudar. Mas sempre você tem Deus. Diga, eu tenho Deus. Aí ele diz assim, para terminar, está 50 versículos aqui, o 19. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua, nunca quebre o quê? Nunca quebre a sua aliança. Não se preocupe que Deus não quebra com a dele não. Agora vamos aqui no 21. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas o quê? Desembainhadas. Olha para mim, por favor, para você entender isso aqui. Não seja uma pessoa emotiva. Se você quer vencer na vida, use a cabeça. Amigo de verdade é quem fala a verdade para você. Amigo de verdade é quem te confronta, é quem entra em assuntos tensos e até se arrisca em falar coisas que você não vai se agradar, mas está preocupado em te ajudar, não te bajular. O problema é que o ser humano gosta de ser bajulado e não gosta de ouvir a verdade, e acaba errando, afastando quem deveria ter perto e trazendo para perto quem não deveria. Porque tem gente que sabe falar o que te agrada, tem gente que a palavra dela é macia como a manteiga, tem gente que é boa de papo e se aproxima de você com facilidade. Cuidado com as ofertas fáceis, porque essas pessoas golpistas, elas vêm com propostas rápidas, fáceis, para poder tirar o resto que você tem. Cuidado com aquelas pessoas que tudo que você faz, elas dizem que você está certo, está certa. Cuidado com esse tipo de pessoa. Seja humilde e aceite críticas construtivas, porque é para o seu bem. Não seja uma pessoa orgulhosa que não ouve ninguém. Eu não ouço ninguém. E às vezes Deus fala conosco através de pessoas, e quando somos humildes ouvimos. Seja humilde.
Cuidado com essas amizades que só diz sim para você, que bate palmas para tudo que você faz. Cuidado, o ser humano gosta disso e se arrebenta por causa disso, porque tem pessoas que sabem se aproximar, mas para ferrar as outras, para acabar com as outras. Use a cabeça, use a fé com inteligência, pese o espírito de quem convive com você. Tenha cuidado para você não se abrir para as pessoas erradas e complicar a sua vida, e atrasar anos da sua vida por causa dos outros. Saiba dizer não. Tem gente aqui, se tivesse dito não há um tempo atrás, não estava tentando resolver problemas hoje, que ela entrou porque não soube dizer não. Aí ele diz assim, olha que ensinamento no versículo 22: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja o quê? Abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei. Olha para mim, por favor. Duas coisas aqui. Primeiro, aprenda a lançar em Deus os seus medos. Não fique carregando isso, é pesado demais para você. Lance em Deus o seu medo, lance em Deus a sua dúvida, lance em Deus, aprenda a vir na igreja, ouvir a voz de Deus e deixar na mão dele aquilo que está pesando. Agora observe como ele terminou o salmo. Começou atribulado, começou aflito, começou com medo. Mas esse Davi, que enfrentou muitas lutas, deixou uma lição para nós. Coloca a parte B do versículo, coloque aí, do último versículo. Leia aí a última parte. Mas eu em ti confiarei. Olha para mim aqui agora, por favor. É a última coisa que eu quero falar agora. Aprenda a confiar em Deus. Qualquer coisa, qualquer pessoa é frágil demais para você confiar. Tudo passa, todos passam. Eu vou confiar no pastor, no bispo. Nós estamos aqui um tempo, daqui a pouco somos transferidos. Não vamos para casa com você. Vou confiar em fulano, em Beltrano. As pessoas morrem. Deus sempre foi um refúgio seguro para quem nele confiou. No passado e nos dias de hoje, todos que confiaram em Deus se deram bem. A ameaça é real, o problema é real, as dívidas são reais. A sua confiança também tem que ser real em Deus. Tem situações na nossa vida que são tão duras, tão cruéis, tão difíceis, que nós só temos forças para enfrentar confiando em Deus, que nós só temos direções confiando em Deus, que nós só temos proteção confiando em Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus. Você tem que sair daqui hoje confiando em Deus. Quando você confia em Deus, vem paz para você, vem força para você, vem suporte para você, vem condições de Deus para você permanecer de pé. O couro está comendo, mas você está confiando mesmo em Deus. E tem gente aqui precisando e muito confiar em Deus, porque a situação que você está, só Ele vai dar solução, só Ele vai mostrar o escape, a saída, só Ele. Tem situações que nós temos que confiar muito em Deus, mas no final dá tudo certo, porque nunca falhou confiar em Deus. Ele é o meu porto seguro, eu estou apoiado nele há 34 anos, confiando nele. Lutas, guerras, dificuldades, mas Ele nunca falha, porque Ele sabe quem confia nele. Não é falar, é provar. Confiar em Deus aqui dentro é fácil, confiar em Deus nos momentos bons é muito fácil, mas nos momentos difíceis, só quem é de Deus confia nele, no caráter dele, na palavra dele. Para terminar, coloque esse versículo para mim, por
por favor, de Isaías 50:10, põe aí. Guarde esse versículo com você. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E firme-se sobre o seu Deus. Olha para mim, olha aqui. Quando você não tiver ninguém a seu favor, quando você não enxergar nenhuma luz, quando não tiver ninguém para te apoiar, para te ajudar, quando não tiver uma luzinha no final do túnel, pode confiar e se firmar em Deus, que Ele não vai falhar com você. Ele é Deus, Ele é a nossa segurança. Pode vir o que for contra, quem confia em Deus vence. Quem confia em Deus é como os montes de Sião que não se abalam. Se você se abalou com alguma coisa, se você está com medo de alguma coisa, entregue tudo, lance tudo em Deus, e pode sair daqui confiando que vai dar certo.